vamos falar sobre... A gente chegou a falar brevemente sobre o assunto, mas agora a gente vai dar uma aprofundada a mais nessa guerra entre Alexandre de Moraes e Elon Musk. Deixa o Rafael... Então, falar um pouco sobre essa desinformação, contra-informação, mandos e desmandos. Existe um conflito aí entre duas entidades, uma pública e uma privada, só que uma entidade privada internacional que tem capital investido no Brasil e que está sofrendo sanções do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, que tem suas alegações. De que forma isso afeta o país a partir do momento que ele olha para um CNPJ, faz igual, assim, a gente vai brincar, não era para brincar com um assunto tão sério, mas a gente vai brincar, faz igual o Ronaldinho Gaúcho, que olha para um lado e chuta para o outro. Ele olhou para o X e acertou na economia, no patrimônio da Starlink. Isso foi um absurdo mesmo. Não, o grande problema dessa história toda, que eu coloco sempre, né, o pessoal costuma brincar assim, não porque costuma falar que o Elon Musk ele não é tão a favor da segurança, da liberdade de expressão, porque, por exemplo, na Turquia ele obedeceu a lei da Turquia, na Índia ele obedeceu a lei da Índia. Mas aí que tá, o pessoal esquece um problema básico. Ele está obedecendo a lei no Brasil também. Quem está contra a lei brasileira é o Elon Musk, é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é que está desrespeitando a lei brasileira. A Constituição brasileira deixa claro que você não pode ter censura prévia. Se você tira um perfil da pessoa, você está fazendo censura prévia, a pessoa não pode falar o que ela quiser. Se ela falar uma besteira, pode ser punida por isso, pode perder aquele post específico, mas ela não pode ser proibida de falar, né? Então, a falta de entendimento do pessoal é esse, que a briga do Elon Musk com o Alexandre de Moraes é uma briga legalista. O Elon Musk quer seguir a lei brasileira. Quem está desobedecendo a lei brasileira é o Alexandre de Moraes, com a ordem dele de censura contra um monte de gente, né? E eu costumo falar que essa briga, ela tem até um quê de libertário, né? Porque é o que eu venho falando para vocês. Cada vez mais o governo está perdendo força, está diminuindo de tamanho. E é lógico que a força da informação, isso cresce, né? O Elon Musk está colocando o Brasil numa posição extremamente complicada. Esse negócio da Starlink, por exemplo, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente não sente muito isso, mas para o pessoal que está lá no interior de Goiás, de Mato Grosso, do Amazonas e coisa e tal, a Starlink se tornou uma coisa essencial. Já virou parte da economia. Com pouco tempo que a Starlink está aqui no Brasil, porque eu não sei se já tiveram a oportunidade de experimentar, é uma internet muito boa e funciona em qualquer lugar, né? É muito diferente da internet por satélite que você tinha até então. A internet por satélite que o pessoal tinha até então, ela funcionava, é verdade, no interiorzão, mas era mais cara, quase o dobro do preço. Ela exigia que o cara fosse lá, o técnico fosse lá para direcionar a antena, né, para colocar a antena apontada para o satélite, coisa e tal. E isso é um problema, porque às vezes tem um vento, tem uma chuva, alguma coisa, a antena sai de posição, e aí tem que ir o técnico lá de novo para botar no lugar, não é alguma coisa que você consiga apontar para o satélite ali. Enfim, a Starlink não tem nada disso. A Starlink, você bota ela ali num canto ali, ela própria se direciona, aponta para o satélite, chega lá e pronto, funciona tudo. Qualquer lugar funciona muito bem. Hoje em dia ela se tornou indispensável até para o governo, até para o Exército brasileiro. O Exército, Marinha brasileiro usam a Starlink para tudo, né? E aí, de repente, você tem uma situação em que o Alexandre de Moraes decidiu, contra a lei brasileira, de forma ilegal, cobrar de uma empresa de forma ilegítima esse tipo de coisa, a ponto que pode acontecer de ser justamente totalmente... o Elon Musk pode decidir sair do Brasil, por que não? Para que ele vai continuar aqui se ele não consegue ter dinheiro aqui, né? Fecha Starlink, acabou. Não tem mais Starlink no Brasil. E isso seria uma desgraça para o Brasil. O pessoal fica falando, não, mas é só contratar de outras empresas e coisa e tal. Não tem outras empresas, não tem. Saiu hoje uma notícia, eu até fiz um vídeo sobre isso já, saiu 9h15 lá no canal, estava programado agora há pouco, sobre a eSpace, que é uma empresa da França com a Ruanda, e que também tem uma constelação de satélites e coisa e tal, e que conseguiu licença da Anatel agora para funcionar no Brasil. O pessoal está todo empolgado, não porque a eSpace vai ter o dobro de satélites da Starlink e coisa e tal, né? Mas aí tu vai ver quantos satélites ela tem de fato. Tem só um que não está funcionando. E aí, quando é que ela vai ter os tantos satélites que precisa para funcionar a coisa? Não vai ser em pouco tempo.
Qual que é a grande vantagem da Starlink? É a SpaceX, que é do Elon Musk também, que toda semana sai um foguete da SpaceX botando lá 60 satélites da Starlink em órbita. Quando que essas outras empresas vão conseguir fazer frente para a Starlink? Em algum momento vão, tá? Em algum momento vão, mas vai ser daqui a 20 anos. Não vai ser uma coisa para resolver para o ano que vem. E do jeito que o Alexandre de Moraes está comprando briga com a Starlink, daqui ano que vem é capaz de não ter Starlink no Brasil. Olha o prejuízo que vai ter aqui no Brasil por conta dessa briga. E, de novo, uma briga que o pessoal gosta de falar que não que é porque tem que obedecer à lei brasileira. Não, não tem. Quer dizer, tem que obedecer à lei brasileira. É isso que o Elon Musk está fazendo. Quem não está obedecendo à lei brasileira é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes que emitiu a ordem injusta, que emitiu a ordem ilegal, né? Até a exigência de ter representante no Brasil, não existe essa exigência. Você só precisa de representante no Brasil se você vende alguma coisa ou compra alguma coisa aqui no Brasil. Se você é um site... Mas eu acho que ele está se referindo ao Marco Civil da internet, que pede uma representação no Brasil para plataformas. Não assim. tem isso no Marco Civil da internet, não. Eu não lembro de ter visto isso lá, não. Então, o Marco Civil da internet, ele estabelece uma série de regras. Eu tenho conflitos com redes sociais, porque eu trabalhei na delegacia de repressão aos crimes de informática. E muitas vezes, com a ordem judicial, por exemplo, não era X ainda, mas o Twitter, por várias vezes, negou as informações que nós precisávamos, por exemplo, para casos como casos de pedófilo. Entendi. Isso irritava. Então, no Marco Civil da internet tem uma série de normas ali. Só que ninguém nunca fez essas normas valerem. Por exemplo, tirar o WhatsApp do ar completamente. Isso aconteceu 1, 2 vezes. Isso. E a pessoa que fez isso lá, o mundo virou contra a pessoa. E essas pessoas falaram, de repente não é um bom negócio tirar o WhatsApp do ar. Só que o Alexandre de Moraes, ele falou, vou tirar do ar. Só que a minha preocupação vai além da gente perder a internet da Starlink. Caminha na direção que é a seguinte: quantas empresas internacionais que estão no Brasil já estão olhando, não, peraí, e se por acaso eu desagradar alguma autoridade aqui, ainda que legitimamente, será que eu não corro o mesmo risco deles garfarem meu patrimônio? E quem estava pensando em vir? Sim. As outras que já estão aqui, já temos um grande número de empresas estabelecidas, e outros que pensavam em vir e que provavelmente tem conexões ali com Elon Musk, e provavelmente vão se aconselhar, os mega empresários mundiais vão provavelmente se orientar ali, afinal de contas a gente não está falando de qualquer empresário, está falando do cara que é uma potência mundial. Isso não vai afetar o Brasil muito mais até que a perda da conexão com a Starlink? Eu não tenho dúvida nenhuma que vai afetar muito o Brasil. O que vai afetar mais, eu não sei, tá? As duas coisas são extremamente críticas. Tanto o X, né, você participar dessa conversa, você ter essas informações como um todo, quanto a Starlink é uma coisa muito ruim. É muito ruim para o brasileiro estar proibido de usar esse tipo de coisa. Mas pior ainda que eu vejo para a justiça é esse fator. Por quê? Porque o que está acontecendo no X, como eu falei para vocês, é que o X está normal. Está o pessoal todo acessando lá. Quando o pessoal perceber que, olha só, a justiça simplesmente não tem como tirar uma plataforma do ar, imagina a dor de cabeça que vai ter isso. Hoje, o Brasil é o país que mais se baixa VPN no mundo inteiro. Por quê? Porque o pessoal quer assistir o X, quer ver. E não é assim, não é que o cara queira fazer discursos políticos ou... Não, o cara quer ver o negócio da Fazenda, né? Como é que ele fazia para ver a Fazenda? Ele via no X lá os comentários da Fazenda. Aí o cara fala, quer saber? Eu vou baixar aqui a VPN, aqui, vou usar a rede social mais informativa que tem. Onde tinha as tretas, todas eram o X. O X é o lugar que tem as tretas. O X é quase uma Deep Web, sem estar na Deep Web, né? Também. E agora que está todo mundo aprendendo a usar a VPN, daqui a pouco a justiça no Brasil não consegue fazer mais nada com essa plataforma. Ela não consegue mais fazer nem que queira, entendeu? Aquela situação em que a ameaça do uso da violência é mais efetivo do que o uso da violência em si. Enquanto estava ameaçando, se você não fizer isso, eu vou tirar você do ar. Tá valendo, é uma coisa importante, né? Porque ninguém quer ficar fora do ar e coisa e tal. Mas no momento que foi pro pau, que foi para, não, vamos ver, tirou do ar e coisa e tal, meu amigo, tá arriscado a justiça brasileira perder com isso daí. Né? Não ter mais como controlar esse tipo de coisa, né? A ameaça de greve
é mais efetiva do que a greve em si. Exatamente. Porque a greve, o governo acaba se adaptando, substitui, daqui a pouco fala, pô, esse grupo aí não fazia tanta Nem falta fazia assim. falta no final das contas. É verdade, é isso aí.